Bom dia, amados, que a paz seja convosco. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal A Verdade que Liberta. Como diz João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O vídeo de hoje servirá como um alerta para alguns membros de igrejas neotestamentárias, pessoas que procuram a prosperidade, procuram a cura, procuram um milagre, em busca disso acaba passando a fazer parte de alguns grupos religiosos, nas quais a pessoa apenas segue um líder e acaba muitas das vezes cometendo grandes equívocos, como diz as Sagradas Escrituras. Recentemente eu tive o privilégio de visitar uma igreja neotestamentária e fiquei abismado com aquilo que eu vi. Igreja lotada com mais de 2.000 pessoas buscando cura da alma, cura emocional, buscando milagre para o seu casamento, para a sua vida financeira. Pessoas que faliram, grandes homens de negócios, outros pequenos homens que pensam e querem também poder montar seu próprio negócio mediante a crise em que nós temos vivido. São cultos que acontecem 3, 4, 5 vezes no único dia. Cultos que as pessoas têm frequentado e têm se doado. E o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre fazer um voto. O Senhor, Ele diz claramente: obediência quero, não sacrifício. E quantas pessoas estão dentro dessas igrejas se sacrificando ao extremo, tirando da boca dos seus para poder ofertar através de uma campanha de cura mirabolante ou de façanhas místicas. Pessoas que têm entregado a sua vida dentro de certas igrejas e não têm visto, não têm ainda podendo palpar o milagre em sua vida. Pessoas que frequentam igrejas e mais igrejas. Igrejas estas que têm crescido por aí aos montes, de vários segmentos, de várias denominações. Homens que se acham capazes de sair de dentro da sua igreja, formar um novo ministério e ali colocar em prática aquilo que ele acha, dentro daquilo que ele aprendeu na Bíblia, ele acha que ele pode dar certo. Ele começa ali a alimentar o povo, mas não com as Sagradas Escrituras, não com a Palavra de Deus, não dentro de uma liturgia. Ele pega um texto fora de contexto, transformando aquilo em pretexto, para ele poder criar uma campanha, onde ele vai pegar estas pessoas que estão carentes, pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão desesperadas por um milagre. A Bíblia vai nos instruir lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3. Estarei lendo para vocês aqui alguns versículos. 2 Pedro, capítulo 3. Você pode buscar na sua Bíblia, você pode pegar, destravar o seu celular, você pode estar acompanhando, ou a partir desse momento que você apertou o play desse vídeo, está assistindo, você pode aqui comigo agora poder meditar nesta palavra. Seja onde você estiver, dentro da condução, no seu local de trabalho, em sua casa, na sua escola, ao alcance do seu dedo, você pode estar me assistindo agora, em qualquer lugar desse país, em qualquer lugar do mundo. Porque esse é o benefício das redes sociais e da internet em nossa vida. Ouça, 2 Pedro, capítulo 3, vai dizer o seguinte. Versículo 14 em diante. Pelo que, ó amados, estando em esperança destas coisas, procurai com diligência que dele, Deus Todo-Poderoso, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O Senhor, Ele quer falar conosco. E que só pode ser feito se o crente fizer sempre da cruz o objetivo da sua fé.
Você não tem que colocar sua fé no homem, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz dele sua força. Mas não do homem que você confia, o seu próximo, o seu semelhante, mas de si sozinho. Porque sozinho você não conseguirá chegar a lugar nenhum. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, por sua paciência, que se refere este dia da graça, que já dura mais tempo que qualquer outra dispensação, e para que os não redimidos possam ir até Ele. Muitas das vezes o Senhor te coloca numa prova. Muitas das vezes o Senhor te coloca numa situação indesejada, porque Ele permite que você passe por isso mediante as suas escolhas. Porque aquele que planta a chuva colherá a tempestade. E vai chegar um determinado momento da sua vida que você ficará face a face com o Senhor e só terá como buscar a Ele por suas misericórdias e benevolência, pedindo perdão e remissão pelos seus pecados. E o Senhor, Ele quer que você, através de uma prova, possa se aproximar dEle. Ele envia os seus arautos, Ele envia missionários, evangelistas, pregadores, pessoas em praça pública, pessoas em vários lugares do mundo para poder propagar o Evangelho da salvação e da paz. Mas muitas das vezes nós escolhemos não nos dedicar a isto. Ignoramos totalmente a palavra do Senhor e focamos apenas no nosso objetivo, aquilo que nós chamamos de egoísmo. É verdade, meus amados. Falando disso, como em toda a sua epístola, revela o fato de que a epístola de Paulo são inspiradas pelo Espírito Santo, entre as quais há pontos difíceis de entender. Verdade. Certas passagens dentro da Bíblia, para uma pessoa leiga, fica realmente complicado se entender. Mas você tem Bíblias com referências. Você pode buscar orientação de uma pessoa mais indulta na palavra. Você só vai ficar ignorante, leigo aos detalhes que constam na palavra de Deus, se você quiser, meu amado irmão em Cristo. Aleluia. Que os indultos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para a perdição de si mesmo. Homens que sobem em cima do altar, homens que criam campanhas mirabolantes, para que você, leigo, que busca em Deus uma mudança de vida, acabe se tornando uma pessoa ignorante. Porque aquele homem, disfarçado de uma ovelha, é um lobo. E ele não quer zelar pela sua vida. Pelo contrário, ele vai zelar sim pela lã que você produz e pela gordura que você tem. Homens que se dizem pastores, mas que de pastor ele não tem nada. Jesus já nos ensinou. Ele é o verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O empregado não. Pois quando o empregado vê os lobos, ele foge e deixa as ovelhas serem abatidas. Só Jesus é o bom pastor. E aquele que tem a sua vida em retidão com Jesus Cristo também serve como um bom pastor. No versículo 17 diz: Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que não sejais juntamente arrebatados pelo engano de homens perversos e decaias da vossa firmeza. Quantas pessoas testemunhamos diariamente que se arrependem de um dia ter feito parte de uma igreja e atribuem a Cristo e a Deus culpa pelo seu fracasso, porque foram homens ignorantes, facilmente ludibriados e enganados por homens mal intencionados. Louvado é o nome do Senhor, que hoje lhe deu essa oportunidade de ouvir esta palavra. Aqui diz na nota do autor: Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão.
o Espírito Santo, por intermédio de Pedro, diz àqueles a quem o apóstolo está escrevendo que eles não estavam sem entendimento quanto ao que estava sendo ensinado. Muitas das vezes você está dentro da igreja, você ouve coisas absurdas, conhecendo a verdade, você fecha os seus olhos e prefere abraçar a mentira. Você começa a buscar favorecimento em homens, porque estão em cima do altar. Homens estes, formadores de opinião, que conseguem ludibriar você, enganar você, fazer você acreditar neles e doar tudo quanto você tem em busca de algo maior. Pare para analisar. Quantos anos você faz parte desse ministério? Quantos meses você está fazendo esta campanha e ainda não conseguiu alcançar o seu objetivo? Saiba, não é a instituição religiosa que você faz parte que lhe trará a salvação ou as benevolências da parte do Senhor. Mas sim Deus, por sua infinita misericórdia, derrama sobre a sua vida a graça para que você alcance o seu objetivo através da sua fé. Porque Deus é misericordioso. E mesmo muitas das vezes, sem você merecer, Deus lhe abençoa. Mas há sempre uma consequência. Não se esqueça disso, pois as suas escolhas tornarão você quem você é. No versículo 18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse conhecimento não se refere apenas a quem Cristo é, o Senhor da glória, mas também ao que Ele fez para que pudéssemos ser redimidos, o que aponta para a cruz. Você precisa aprender, amado. A sua salvação, o seu foco tem que estar na cruz do sacrifício de Cristo Jesus. Aprenda. O salmista já vai lhe ensinar. E ele instrui a Bíblia claramente. Ele diz: o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Tive o privilégio de ontem conversar com um jovem. E ali, conversando com ele, chegamos nessa denominação comum, nesse argumento. Eu tenho vivido lutas em minha vida. Deus tem suprido minhas necessidades. A crise que atingiu o Rio de Janeiro, a crise que chegou ao nosso Brasil de uma maneira muito atribulada, tem afetado e tem gerado muitos desempregos. Você tem duas escolhas: esperar em casa que Deus abra os céus e derrame sobre você misericórdia e lhe abençoe, lhe favorecendo o emprego. Ou você crer que Deus vai te abençoar e correr atrás de um trabalho. Aprenda, meu amado irmão em Cristo. Dos céus só cai três coisas: chuva, fezes das aves e avião. São as únicas três coisas que caem dos céus. Se você quer, a Bíblia ela já diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Você tem que aprender que através da sua fé, Deus irá lhe dar disposição. E você arregaça suas mangas e corre atrás. Crer é imprescindível, porque o Senhor ele tem que fazer parte das nossas vidas, assim como Ele fará sempre parte das suas vidas. Mas você precisa também aprender que sem esforço você não alcançará o reino dos céus. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus será conquistado com esforço. Através de muita luta, você alcançará a sua salvação. Vigie, tome cuidado quando você frequentar estas igrejas neotestamentárias. Igrejas que não te instruem. Igrejas que não te ensinam absolutamente nada. Nesta igreja que eu fui, que eu relatei no início desse vídeo, fazer uma visita, eu via mais de 2.000 pessoas, dentre elas, se 10%, se 200 pessoas tivessem uma Bíblia, era muito, irmãos. Do meu lado mesmo, ninguém possuía a Bíblia, nem mesmo no celular.
Porque tudo aquilo que o pastor, o apóstolo, o bispo, aquela pessoa que estava em cima do altar, falava para eles, eles abaixavam a cabeça e aceitavam aquilo como a sua verdade absoluta. Tome cuidado, meu amado. Antes de qualquer profecia chegar à sua vida, analise dela dentro da palavra. Meça. Faça como a igreja de Bereia. Estude a palavra. Esta é a palavra do Senhor, viva e eficaz. E se você torná-la o seu manual de regra e fé, tudo na sua vida irá bem. Guarde consigo estas palavras do vídeo que nós gravamos nesta manhã, em prol do seu conhecimento. Busque crescer na graça, no conhecimento, leia mais as Sagradas Escrituras, porque no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E os homens se afastarão do evangelho genuíno e verdadeiro. Farão para si novos juízes, novos doutores da lei, e inclinarão você às fábulas, a mitos e às lendas. E falarão para você apenas aquilo que você quer ouvir, aquilo que é doce ao seu paladar. Jesus, ele já nos instruiu. Ele não veio para trazer paz, mas sim para trazer divisão. Não a divisão que gera guerras, que gera conflitos, mas ele veio trazer luz e esclarecimento para o mundo. E todo aquele que aceita o Senhor sai das trevas para a luz. E ele se torna um formador de opinião. Passa a não viver como fluxo desse mundo. É por isso que a Bíblia diz lá em Mateus, em Lucas, que o Senhor, ao instruir o conhecimento daquela pessoa, ele iria levantar pais contra filhos, filhos contra pais, noras contra sogras, genros contra sogros, irmão contra irmão. Porque se eu aprendi, despertei em mim o amor por Deus, ele me ensinou. Eu tentar ensinar o meu semelhante, ele não querer aprender aquilo que nós aprendemos que é uma verdade absoluta, e ele quiser ainda viver no engano, isso irá gerar um conflito entre nós. Por isso que o Senhor veio, para trazer a espada, mas não para que houvesse uma guerra, e tampouco um conflito, mas sim para despertarmos ao nosso conhecimento. Fique com a palavra de João, no capítulo 8, no versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade genuinamente te libertará. Que o Senhor lhe abençoe neste dia, que o Senhor lhe faça favorecer nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, que a paz seja convosco. Amém.